Fala pessoal, show de bola com vocês? Tudo beleza? Tudo na paz? Toca aí então. Vamos lá para mais um episódio do Quem Pergunta Enriquece. Eu me chamo Ivan, muito prazer, seja bem-vindo ao nosso canal. Estou muito feliz por sua vida e por sua atenção nesse momento. Aproveite, esse é um canal totalmente focado no desenvolvimento humano, em desenvolver pessoas, ajudar pessoas através das perguntas aos autores de livros, de vídeos, de filmes, de música. Nós vamos questionar o universo e as pessoas para acessar a sabedoria, a riqueza, tornar mais rico em todas as áreas da nossa vida, com questionamentos e perguntas. Junto vamos descobrir um mundo de possibilidades através de perguntas, porque eu acredito que fazer perguntas pode transformar sua vida. Quer descobrir como? Vem comigo, vamos lá. O que é esse projeto então? O objetivo do projeto é enriquecer através das perguntas, né? Através das perguntas certas para as pessoas certas. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer perguntas para as pessoas interessantes através de livros, música, filmes, revistas, artigos. Como é que a gente vai conduzir esse projeto? Lendo, assistindo, analisando, perguntando e compartilhando esse processo com pessoas interessadas assim como você, tá certo? Onde? Em casa, na rua, no trabalho, local onde eu posso executar, gravar todo esse processo e compartilhar com vocês. Quando eu vou fazer isso 2 vezes por semana, nas terças e na quinta-feira, no mínimo, tá? Pode ser que semanas eu faça mais, outras menos, mas no mínimo 2 vezes por semana, todo um vídeo novo, todas as terças e quinta-feiras. Hoje é segunda, dia 13 de junho de 2022. Estou fazendo esse vídeo extra aqui, que me deu vontade para fazer. Quanto isso vai nos custar? Apenas tempo. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero inspirar e ensinar as pessoas como acessar os códigos da riqueza através das perguntas. E eu utilizarei o método das perguntas e o método 3A, aprender, aplicar, aperfeiçoar. E o primeiro livro que a gente vai ler, a gente viu no primeiro episódio a passagem da Bíblia, né? Então nós vamos passar aí alguns dias lendo o livro que me inspirou a este projeto, tá certo? Então a gente vai começar por ele aí, vamos passar um tempo estudando ele, que é Quem Pensa Enriquece. Logo, o nome do canal, do projeto é Quem Pergunta Enriquece. Então essa é a nossa fonte, esse é o nosso legado, é por aqui que a gente vai começar, tá? Então Quem Pensa Enriquece foi escrito por Napoleão Hill, tá certo? Ele foi um cara que foi estimulado, a gente vai ver aqui pelo um milionário da época, né? Que provocou ele a entrevistar as pessoas mais ricas, as 500 pessoas mais ricas, e descobrir os códigos e compartilhar para que outras pessoas também pudessem acessar os códigos da riqueza, tá certo? Então a gente vai estudar este livro, Quem Pensa Enriquece. O título, Quem Pensa Enriquece, essa versão que eu vou ler ela é de 2004, a primeira edição em português foi em 2018, autor Napoleão Hill. Vamos ver o que tem mais aqui. Então, ele é um livro voltado para motivação, autorrealização, sucesso pessoal, autoajuda, psicologia aplicada. Aqui não tem nada que nos interessa. Aqui já tem os desleixos em largar a visão. Manteve muita gente fazendo a mesma coisa a vida inteira, Napoleão Hill, né? Então, só aqui já dá para a gente fazer algumas reflexões, né? O desleixo em alargar a visão manteve muita gente fazendo a mesma coisa a vida inteira. Ou seja, a preguiça de expandir a visão para coisas novas fez com que as pessoas vivessem a vida inteira da mesma coisa, né? Então eu acredito que a vida ela tem um limiar, né? Ela tem uma resistência onde separa os medíocres dos extraordinários. Então, a grande maioria vive aqui embaixo, nessa linha da mediocridade. Quando ela chega nessa resistência aqui, precisa de muito esforço, muita energia para romper essa resistência,
tá certo? E viver na zona do extraordinário, e a pessoa sofre essa resistência e volta para a normalidade, para a mediocridade, tá certo? Então aqui eu entendo que esse desleixo, né, essa preguiça, essa falta, esse conformismo, esse comodismo de alargar, de expandir a visão, mas teve muita gente fazendo a mesma coisa a vida inteira. Prefácio para homens e mulheres indignados com a pobreza. Então aqui é para nós, ó. Nós estamos indignados com a pobreza, tá? E pobreza aqui eu entendo como improdutividade, tá certo? Conheci a obra de Napoleão Hill em 1978 com 14 anos de idade, em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Pense em riqueza me tirou de uma situação muito diversa. Fui engraxate, vendedor de picolé, servente de pedreiro, vendedor de lenha de casa em casa e empacotador no supermercado em troca de gorjetas para ajudar no sustento, eu acho que pulou uma página aqui. No sustento da minha família de 10 irmãos. O trabalho duro nunca me tirou a vontade de ler. Para minha sorte, havia um exemplar deste livro na pequena gaveta, na pequena biblioteca pública a poucas quadras de onde eu morava. E nele aprendi algo memorável. Eu não era pobre, apenas não tinha dinheiro naquele momento. Então aqui é um rapaz contando a sua história de como conheceu esse livro, né? E aí já nas primeiras leituras ele descobre, né? Poxa, eu não era pobre, eu só não tinha dinheiro naquele momento. Mas nada impedia de eu ir atrás e buscar esse dinheiro que eu não tinha naquele momento. Na capa da primeira edição estava escrito em letras pequenas acima do título: para homens e mulheres indignadas com a pobreza. Rebelei-me e decidi que não permaneceria muito tempo subordinado à situação difícil em que me encontrava. Com a mentoria do livro de Napoleão Hill, estruturei um caminho passo a passo. Olha aí, então ele leu, tá certo? E começou a estruturar, né? Começou a criar um plano de estruturação passo a passo. E se você for ver, estratégia vem de estratagema, de estratos, pequenos pedaços, passo a passo. Um planejamento minucioso, que com o passar dos anos me levou a uma condição muito interessante e me possibilitou conhecer muitos países. Então a gente vê, que vamos precisar montar um plano passo a passo. E aqui, ao passar dos anos, então hoje a gente vê um apelo muito grande em enriquecer rápido, fácil, né? Então aqui a gente vê a experiência de uma pessoa que fala de tempo, que leva tempo, né? Mas que ele conseguiu chegar a uma condição muito interessante, que visitou outros países. Ter encontro com reis e rainhas como soberanos da Holanda e com presidentes de nosso país. Tive a honra de participar de eventos na sede da ONU, em Nova York, como ouvidor convidado, ministrar aulas como professor convidado da Universidade da Califórnia, além de me tornar conselheiro mundial da Fundação Napoleão Hill. Todas as realizações me foram possíveis porque fiz um planejamento estruturado. Olha aí, grande dica aqui. Então a pergunta é: por que ele conseguiu aí, né, se aproximar de reis e rainhas, ser convidado como professor? O que é que fez ele chegar nessa situação, né, que ele até comenta de visitar vários países? Está aqui, um planejamento estruturado para construir uma vida de prosperidade baseado na obra de Napoleão Hill. Então a obra inspirou esse leitor. Sempre haverá abundância de capital para aqueles que ousam criar planos práticos para usar estes recursos. Então o que ele está dizendo? Então o problema não é falta de dinheiro, não é falta de capital. Então o que ele está dizendo aqui: falta ideias, falta planos estruturados, né,
para usar esses recursos. É isto que esse livro nos ensina. Então, o livro vai nos ensinar a criar planos práticos para utilizar dessa abundância de capital que existe. O texto que você vai ler é o resultado de praticamente 30 anos de pesquisa de Napoleão Hill e é de longe a mais respeitada e influente obra escrita sobre o desenvolvimento pessoal. Ao concluir suas obras iniciais, Hill legou ao mundo mais um evangelho. Quando começou a fazer a sua pregação, entendeu que o destino e as circunstâncias exteriores não estavam mais no comando, pois o homem que toma a resolução de vencer será possuidor do talento de transformar sonhos em realidade e converter pensamento em realizações. Vou voltar aqui que isso aqui é poderoso, pessoal. O homem que toma a resolução de vencer, ou seja, o homem que toma a decisão de vencer, será possuidor do talento de transformar sonhos em realidade. Então, a vontade de vencer vai fazer com que você desenvolva o talento de pegar uma coisa bruta, lapidar e gerar uma coisa melhor, maior e mais útil, né? Transformar sonhos em realidade e converter pensamentos em realizações. Logo aqui tem um código poderoso. Para eu transformar sonhos em realidade, desenvolver essa habilidade, tudo vai partir de pensamentos, né? Converter pensamentos em realizações. Então eu vou ter que pensar. Este livro já foi testado pelos mais severos dos inquiridores, o tempo, né? O tempo foi o maior testador desse escrito, pois só alcança o futuro aquilo que tem fundamento, é aquilo que tem base. Se esse livro tivesse construído um castelo sobre areia movediça, já tinha caído. Então o tempo, com todo esse tempo ele ainda se mantém vivo, é porque ele é muito sólido. Foi testado também pelos cerca de 70 milhões de leitores que compraram desde o lançamento em 1937. Então ele foi escrito em 1937. Às vezes, aqui e ali surge a questão: afinal de contas, quando é que um livro é bom? Olha aqui uma pergunta poderosa. Não tenho medo de responder. Um livro é bom quando conseguimos aplicar as ideias contidas nele e ver bons resultados aparecerem em nossa vida. Então está aqui a grande dica, a grande pergunta da noite. Quando é que um livro é bom? Quando a gente consegue aplicar aquelas ideias e ter os mesmos resultados que o escritor teve ou que ele narra de outras pessoas que tiveram. Para um melhor aproveitamento das leituras, eu e toda a equipe de treinamento Mastermind temos um método de 3 pontos que chamamos de LGD: ler, grifar e definir. Então dá para ver aqui que ele se juntou com outras pessoas para fazer a leitura desse livro, e aí eles desenvolveram esse método aqui de ler, grifar e definir. Esse método me ajudou muito a aproveitar melhor cada um dos mais de 1000 livros que li em 40 anos de estudo. E funciona assim. Primeiro, leia atentamente com olhos de pesquisador, porque dentro deste livro há um segredo. Então já está dizendo, dentro desse livro há um segredo, então a gente vai ter que ler questionando, fuçando, com olhos de pesquisador. O pesquisador é aquele cara que pergunta constantemente, né? Aquele cara que fica perguntando atrás de respostas. Segundo, grife as ideias que pareçam as mais importantes para a sua vida neste momento. Terceiro, defina, no final do livro, faça um resumo dos principais pontos, definido um plano de ação para aplicação. Tá vendo? Então, nós teremos que ler como um pesquisador e grifando as coisas mais importantes. E no final, nós teremos que criar um plano de ação para acessar os códigos que o livro tem. Para a gente acessar os códigos, a gente vai ter que fazer um plano de ação para pôr em ação tudo que a gente está aprendendo aqui. Esse livro já provou que é bom. A questão é, o que ele pode fazer por você? Fique atento.
Aquilo que você não sabe, você não enxerga. Olha, isso aqui é poderoso, hein, pessoal? Vamos refletir sobre isso aqui? Vamos meditar sobre essa frase? Aquilo que você não sabe, você não enxerga. Então, se a gente está aqui querendo enriquecer, buscar os códigos da sabedoria e da riqueza, se hoje nós não a temos, isso é sinal que a gente ainda não sabe. Por isso que a gente não enxerga e não acessa. Então, se a gente quer enxergar alguma coisa, a gente precisa saber que ela existe, né? Leia este livro como se o autor estivesse falando com você. Coloque-se dentro do livro. Quem examina bem uma causa com cuidado, prospera. Já nos ensinava o sereníssimo e venerável Salomão, em Provérbios do livro da Lei, a Bíblia. Então, quem escreveu esse prefácio foi Jamil Albuquerque. Jamil Albuquerque. Vamos ver quem é esse cara aqui, Jamil Albuquerque. Deixa eu aproveitar que a gente está aqui na internet. A gente é pesquisador. Então vamos ver quem é Jamil Albuquerque. Jamil Albuquerque. Mudou-se para Ribeirão Preto, em São Paulo, estruturou e nacionalizou o conceito Mastermind de Napoleon Hill. Com uma gestão inovadora, atraiu pessoas empreendedoras para atuar em diversas partes do Brasil, ministrando cursos relevando a metodologia de Mastermind em várias cidades. Então foi o cara que difundiu aí o Mastermind, muito bom. Vamos seguir aqui. Então ele é presidente do Mastermind e representante da Fundação Napoleon Hill para a língua portuguesa e América do Sul. Aqui está a foto do Napoleon Hill, autor, cortesia. Então, sumário, segredo do sucesso. Capítulo 2, pensamentos são coisas. 3, desejo, ponto de partida de toda a realização. Fé em sua capacidade. Então você vê que só o sumário já dá vários insights para nós, né? Qual é o segredo do sucesso? Então a gente vai fazer como aqueles livros da escola, né? Que tinha todo o texto e no final do texto do capítulo tinha lá as perguntas, né? Que a gente voltaria no texto e procuraria as respostas. Ele vai dizer que pensamentos são coisas, desejo, que o desejo é o ponto de partida de toda a realização. Então aqui já deixa um código poderoso, né? Teremos que ter um desejo ardente. Será o ponto de partida, desejar alguma coisa. Fé em sua capacidade. Visualização e crença na concretização do desejo. 5. Autossugestão, o meio de influenciar a mente subconsciente. 6. Conhecimento especializado, experiências pessoais ou observações, imaginação, a oficina da mente. Capítulo 8, planejamento organizado, a cristalização do desejo em ação. Decisão, o domínio da procrastinação. Persistência, o esforço contínuo necessário para induzir a fé. O poder do Mastermind, a força motriz. Capítulo 12, sexualidade, carisma e criatividade. Capítulo 13, a mente subconsciente, o elemento de conexão. Capítulo 14, o cérebro, uma estação de transmissão e recepção do pensamento. Capítulo 5, o sexto sentido, a porta para o templo da sabedoria. Capítulo 16, os 6 fantasmas do medo, quanto deles estão no seu caminho. Capítulo 1, o segredo do sucesso. Qual é o segredo do sucesso? Pergunta aqui que não quer calar, a gente vai ter que buscar. Qual é o segredo do sucesso? Vou aumentar um pouquinho essa letra aqui. Em todos os capítulos deste livro é mencionado o segredo para ganhar dinheiro que fez a fortuna de homens excepcionalmente ricos. Então aqui já tem um código poderoso para nós aqui, pessoal. Em todos os capítulos, então logo nesse capítulo a gente está lendo e já está dizendo, ó,
o segredo, em todos os capítulos, o segredo é mencionado. O segredo para ganhar dinheiro, não que a gente quer acessar os códigos da riqueza, acessar a riqueza. Então, todos os capítulos vão trazer o segredo para ganhar dinheiro que fez fortuna dos homens excepcionalmente ricos que analisei durante todo um longo período de anos. Quem primeiro chamou minha atenção para o segredo foi Andrew Carnegie, o sábio e adorável velho escocês o jogou em minha cabeça de um jeito descuidado quando eu era pouco mais que um menino. Depois sentou em sua cadeira e, com um brilho alegre nos olhos, observou com atenção para ver se eu tinha inteligência suficiente para entender o pleno significado do que ele havia me dito. Quando viu que eu tinha aprendido a ideia, ele perguntou se eu estava disposto a passar 20 anos ou mais me preparando para levá-la ao mundo, para os homens e mulheres que, sem o segredo, poderiam seguir pela vida como fracassados. Eu respondi que sim, e com a cooperação de Carnegie cumpri minha promessa. Comentário: em 1908, durante um período particularmente difícil da economia dos Estados Unidos, sem dinheiro e sem emprego, Napoleão Hill conseguiu um trabalho de redator da Bob Taylor's Magazine. Ele foi contratado para escrever as histórias de sucessos de homens famosos. Embora o trabalho não pagasse muito, ofereceu a Hill a oportunidade de conhecer os gigantes da indústria e do comércio e traçar seus perfis. O primeiro deles foi o criador da indústria do aço nos Estados Unidos, o multimilionário Andrew Carnegie, que se tornaria mentor de Hill. Carnegie ficou tão impressionado com a mente perceptiva de Hill que depois da entrevista de 3 horas o convidou para passar o fim de semana em sua propriedade para que pudessem continuar a discussão. Durante os 2 dias seguintes, Carnegie disse a Hill que acreditava que qualquer pessoa podia alcançar a grandeza se entendesse a filosofia do sucesso e os passos necessários para alcançá-lo. É uma pena, disse ele, que cada nova geração deva encontrar o caminho para o sucesso por tentativa e erro, quando os princípios são realmente bem definidos. Ele está dizendo aqui que os códigos, o segredo para se chegar à riqueza são bem definidos, é muito claro e bem definidos. E ele viu que Napoleão Hill tinha inclinação para aprender tudo que ele tinha que ensinar e soltar os códigos da riqueza. Carnegie explicou sua teoria de que esse conhecimento podia ser adquirido entrevistando aqueles que haviam alcançado a grandeza e depois compilando as informações e a pesquisa em um conjunto compreensível de princípios. Então, logo aqui, a gente vai ver que ele, ao longo da jornada desse trabalho dele, ele foi juntando as peças do quebra-cabeça, a semente, os códigos de acesso, a sabedoria e a riqueza, e compilou num conjunto compreensível de princípios. Então aqui já está um código poderoso. Princípios, pessoal, não são leis, são princípios. Assim como nós temos o princípio da gravidade, assim como nós temos o princípio da causa e efeito, ele aqui compilou os princípios da geração de riqueza. Ele acreditava que seriam necessários pelo menos 20 anos e que o resultado seria a primeira filosofia de realização individual do mundo. A primeira filosofia de realização individual do mundo. Ele propôs o desafio a Hill e se dispôs a fazer as apresentações e pagar as despesas de viagem. Hill levou 29 segundos para aceitar a proposta de Carnegie. Mais tarde, Carnegie disse a ele que, se tivesse demorado mais de 60 segundos para tomar a decisão, ele teria retirado a proposta. Por quê?
Se um homem não consegue tomar uma decisão prontamente uma vez de posse de todos os fatos necessários, não se pode esperar que cumpra qualquer decisão que tomar. Então, aqui já tem um código bem poderoso também, que a gente tem que tomar decisões prontamente, né? Se nós temos todos os dados a nosso favor e à nossa disposição, temos que tomar decisões prontamente. Foi graças à dedicação inabalável de Hill que este livro foi escrito um dia. Para ter informações detalhadas sobre a vida de Hill, leia ou ouça o audiolivro A Lifetime of Hits, biografia de Hill. Um dia, Hitch trabalhou como assistente de Hill por 10 anos e foi o primeiro funcionário da Fundação Napoleon Hill, onde atuou como diretor executivo, secretário e tesoureiro. Então, esse cara aqui, Michael Hitch, foi o primeiro assistente de Hill. O material neste livro provém de seu conhecimento pessoal sobre Hill e da biografia não publicada de Hill. Então, esse cara aqui que escreveu a biografia do Napoleon Hill. Este livro contém um segredo de Carnegie, um segredo testado por milhares e agora milhões de pessoas que quase todas as condições de vida. Foi a ideia de Carnegie que a fórmula mágica que deu a ele estupenda fortuna fosse colocada ao alcance de pessoas que não têm tempo para investigar como outros ganharam dinheiro. A esperança dele era que eu testasse e demonstrasse a solidez da fórmula por intermédio da experiência de homens. Então ele vai dizer aqui que é uma fórmula, além de ser um princípio, é uma fórmula. Então, se é uma fórmula, a gente consegue reproduzir. Se é um princípio, se a gente seguir, a gente vai ter o mesmo resultado. Porque efeitos semelhantes, causas semelhantes. Né? Então, tudo que eu soltar vai cair. É o princípio. E forma, se eu seguir, eu vou chegar no mesmo resultado. Então, a esperança dele era que eu testasse e demonstrasse a solidez da fórmula do intermédio da experiência de homens e mulheres de todas as vocações. Ele acreditava que a fórmula deveria ser ensinada em todas as escolas públicas e faculdades. Dizia que, se fosse ensinada de maneira apropriada, revolucionaria todo o sistema educacional. E o tempo passado na escola poderia ser reduzido a menos da metade. Então, ele vai dizer que essa fórmula, esse princípio deveria ser ensinado desde criança nas escolas. Né? No capítulo 4, sobre fé, você vai ler a surpreendente história da organização da gigante United States Steel Corporation. Ela foi concebida e realizada por um dos jovens por intermédio dos quais Carnegie provocou que sua fórmula funciona para todos que estão preparados para ela. Então, é uma fórmula que a gente precisa estar preparado para ler, entendê-la e aplicá-la. Essa única aplicação do segredo por Charles M. Schwab rendeu a ele uma imensa fortuna em dinheiro e oportunidade. Era uma estimativa rápida. Essa aplicação particular da fórmula rendeu 600 milhões. Esses fatos dão uma boa ideia do que ler este livro pode trazer a você, desde que saiba o que quer. Então a gente já sabe, é um princípio, pode ir até anotando aqui. Vou até pegar aqui para a gente ir anotando esses códigos aqui, esses códigos poderosos. Depois a gente vai montar um quadrinho de códigos poderosos. Então a gente já sabe que é um princípio, é uma fórmula, né?
e que ela vai funcionar desde que saibamos o que quer. Começamos a saber o que quer, né? O que queremos. Comentário. De acordo com o método de cálculo que considera apenas a inflação, seriam necessários aproximadamente $20 em 2001 para comprar o que $1 compraria em 1901. Porém, encontrar o valor equivalente a 600 milhões não é tão simples quanto multiplicar essa quantia pelo aumento do custo de vida. Embora haja outros fatores e variáveis para calcular o poder de compra, mesmo em estimativas conservadoras, os 600 milhões se traduziria em, no mínimo, 12 bilhões no começo do século XXI. O segredo foi passado a milhares de homens e mulheres que o usaram em benefício próprio. Alguns fizeram fortuna com ele. Outros utilizaram com sucesso para criar harmonia em casa. Então veja, é um princípio, é uma forma, eu preciso saber o que eu quero e é um segredo que eu posso usar dentro de casa também, né? Não só para enriquecer financeiramente. Um clérigo usou o segredo com tanta eficiência que assegurou um rendimento de mais de 75 mil ao ano, aproximadamente 1,1 milhão em termos contemporâneos. Arthur Nash, um alfaiate de Cincinnati, usou seu negócio à beira da falência como cobaia para testar a fórmula. O negócio ganhou vida e rendeu uma fortuna para os proprietários. O experimento foi tão singular que jornais e revistas deram o equivalente a milhões de dólares em publicidade. O segredo foi passado para Stuart Austin Weir, de Dallas, Texas. Ele estava pronto para isso, tão pronto que desistiu de sua profissão e estudou direito. Teve sucesso? Você vai ler a resposta no capítulo 6, Conhecimento Especializado. Enquanto era gerente de propaganda da Universidade de Extensão La Salle, tive o privilégio de ver J.G. Chaplin, presidente da universidade, usar a fórmula com tanta eficiência que fez de La Salle uma das grandes escolas de extensão do país. O segredo é mencionado não menos que uma centena de vezes ao longo desse livro. Centena de vezes, ou seja, mais de 100 vezes o segredo é mencionado ao longo deste livro, e ele já diz também que todo o capítulo o segredo é revelado, né? Não foi diretamente nomeado, porque parece funcionar melhor quando só é deixado à vista, onde aqueles que estão prontos e procurando por ele podem pegá-lo. Então a gente precisa estar pronto e procurar por esse segredo, né? Por esse segredo, por essa forma, por esse princípio. Por isso, Andrew Carnegie o transmitiu a mim sem dar seu nome específico. Se você estiver pronto para colocá-lo em uso, vai reconhecer esse segredo ao menos uma vez em cada capítulo. Então nós precisamos estar pronto e aí a gente vai reconhecer. Mas não vai encontrar uma explicação de como saber se está pronto. Aí nós não saberemos como estar pronto. Como eu vou saber se está pronto? Não há uma explicação para isso. Isso privaria de boa parte do benefício que se tem ao fazer a descoberta sozinho. Se você já ficou desanimado, se teve dificuldades que lhe roubaram a própria alma, se tentou e fracassou e já foi prejudicado por doença ou aflição física, a história de meu filho sobre a descoberta e o uso da fórmula de Carnegie pode ser o oásis que você esteve procurando no deserto da esperança perdida. Esse segredo foi usado extensivamente pelo presidente Woodrow Wilson durante a Primeira Guerra Mundial e pelo presidente Roosevelt durante a Segunda Guerra Mundial. Foi transmitido a cada soldado no treinamento que antecedia a ida para o front.
O presidente Wilson me disse que ele foi um fator poderoso para angariar os fundos necessários à guerra. Uma coisa peculiar desse segredo é que aqueles que adquirem e o usam saltam para o sucesso literalmente. Porém, como é apontado com frequência neste livro, nada é de graça. Então, há um custo, para a gente ter acesso a esse princípio, a essa forma, Lembra da resistência? Há um esforço extra que tem que ser feito para romper essa resistência que separa os medíocres da excelência. O segredo tem um preço, embora esse preço seja muito inferior a seu valor. Outra peculiaridade é que o segredo não pode ser doado nem comprado com dinheiro, a menos que você esteja procurando intencionalmente o segredo. Não pode tê-lo por preço nenhum. Isso porque o segredo vem em duas partes, e para que você o tenha, uma delas já deve estar em suas mãos. Então, ele é um princípio, é um segredo, é uma fórmula que eu tenho que saber que estou procurando para eu poder captar, e ele é dividido em duas partes. Uma das partes já está comigo e a outra já está no livro. Que outra parte é esta? Nós descobriremos. O segredo funciona para qualquer um que esteja pronto para ele. Educação não tem nada a ver com isso. Muito antes de eu nascer, o segredo chegou às mãos de Thomas Edison. E ele o usou com tanta inteligência que se tornou o principal inventor do mundo, embora tivesse apenas 3 meses de escolaridade. O segredo foi passado para Edwin C. Barnes, sócio de Edison. Ele o usou de maneira tão eficiente que acumulou grande fortuna e se aposentou ainda jovem. Você vai encontrar a história dele no começo do próximo capítulo. O relato deve convencer o leitor de que a riqueza não está além de seu alcance e de que, seja qual for sua posição na vida, você ainda pode ser o que quiser. Pode ter dinheiro, fama, reconhecimento e felicidade se estiver preparado e determinado a ter essas bênçãos. Como sei essas coisas? Você deve ter a resposta antes de terminar este livro. Talvez a encontre no primeiro capítulo ou na última página. Enquanto eu fazia pesquisa, encomendada por Andrew Carnegie, analisei centenas de homens bem conhecidos. Muitos deles atribuíam o acúmulo de suas vastas fortunas ao segredo de Carnegie. Entre esses homens estavam Henry Ford, fundador da indústria automobilística Ford. Começou sem dinheiro e com pouca educação formal, mas se tornou um dos mais bem-sucedidos empresários autodidatas da história americana. William Wrigley Jr., vendedor viajante que descobriu que os clientes gostavam mais do chiclete que ele distribuía como prêmio do que dos produtos que ele vendia, então fundou a própria empresa. John Wanamaker, conhecido como Príncipe Comerciante, criou a primeira loja de departamentos do mundo e foi ovacionado por suas inovações em marketing, atendimento ao cliente e benefícios para seus funcionários. James Hill, conhecido como construtor de império, construiu a Transcontinental Great Northern Railway, incentivou o assentamento no Oeste e estabeleceu rotas de transporte ligando Estados Unidos e Ásia. George Parker, professor que se cansou de consertar as canetas dos alunos e criou um novo design, fundou a companhia de canetas Parker e transformou uma ideia simples em uma fortuna. Statler, filho de um pastor pobre, começou como mensageiro e progrediu até fundar a cadeia de hotéis Statler, famosa pelo luxo e pelo serviço com um sorriso. Henry Doherty começou aos 12 anos como office boy da Columbia Gas, progrediu até ser proprietário de 53 companhias de serviços essenciais e patenteou 140 inovações
para a produção de gás natural e petróleo. Curtis começou em um pequeno semanário agrícola que transformou no Lord's Home Journal, criou o Saturday Evening Post e montou um dos maiores impérios jornalísticos. George Eastman, inventor e fundador da Eastman Kodak Company, criou muitas das inovações que popularizaram a fotografia e transformaram a indústria cinematográfica. Charles, braço direito de Andrew Carnegie, foi presidente da Carnegie Steel Company, agenciou o acordo que deu origem ao US Steel e fundou a Bethlehem Steel. Theodore Roosevelt, 26º presidente dos Estados Unidos da América, 1901 a 1909. John Davis, advogado e líder político, foi advogado-geral durante a presidência de Wilson e mais tarde nomeado embaixador da Grã-Bretanha. Albert, filósofo, editor da revista The Fra e fundador da colônia de artistas Roy Crofts, também foi autor de muitos best-sellers, entre eles Mensagem a Garcia. Wilbur, dono de uma loja de bicicletas que com seu irmão Orville tornou-se o primeiro norte-americano a voar em uma aeronave mais pesada que o ar e movida a motor. Eles foram pioneiros da indústria da aviação. William Bryan, editor de jornal, candidato à presidência, secretário de Estado do presidente William, mas talvez mais conhecido como advogado que defendeu o criacionismo de julgamento de Scopes. David Jordan, educador, cientista e autor de mais de 50 livros, foi o mais jovem presidente de universidade do país na Universidade de Indiana e tornou-se o primeiro presidente da Universidade de Stanford. Odin Armour herdou o frigorífico da família, transformou em um conglomerado com mais de 3.000 produtos, foi proprietário do Chicago Cubs e diretor da National City Bank. Arthur Brisbane, jornalista e colunista publicado em rede, era procurado pelas grandes organizações de notícias e foi o mais lido e mais bem pago redator editorial de seu tempo. Frank Gonsalves, pregador de Chicago, que fez um sermão tão poderoso que Philip de Armour deu a ele $1 milhão para começar o Instituto de Tecnologia Armour, o qual Gonsalves foi presidente. Daniel Willard, presidente da B.O. Railroad, por mais de 30 anos, foi homenageado com uma cidade de Ohio que recebeu o nome de Willard. King Gillette, vendedor viajante, tentava se barbear em um trem em movimento quando teve a ideia de uma navalha segura, que se tornou a base de uma corporação gigantesca. Ralph Weeks, presidente da International Correspondence School, ajudou a financiar o Instituto Interwall de Napoleon Hill, criado para educar e reabilitar detentos. Juiz Daniel, instrutor da Escola de Direito de Georgetown, onde Napoleon Hill estudava, quando a Bob Taylor Magazine deu a ele a tarefa de escrever um perfil de Andrew Carnegie. John D. Rockefeller, com 1.000 de economias, mais de 1.000 emprestado do pai, começou uma empresa de querosene que cresceu e se tornou o gigante Standard Oil em uma das maiores fortunas do mundo. Thomas Edison, inventor e empreendedor, aperfeiçoou a lâmpada elétrica, o fonógrafo, a câmera de filmar e era dono dos direitos de mais de 1.000 invenções patenteadas. Frank, garoto pobre que se tornou jornalista, reformador social e milionário, foi presidente do National City Bank, hoje Citibank, e secretário assistente do Tesouro.
FW, atendente em um armazém, foi pioneiro da ideia da venda a preço fixo e do autoatendimento e mudou para sempre a venda do varejo com sua cadeia de 5 a 10 centavos. Sir Robert Dollar começou com uma pequena escuna comprada para transformar madeira pela costa oeste, construiu a Dollar Steamship Company, a maior frota de navios de luxo a navegar com a bandeira dos Estados Unidos. Edward A. Fine, fundador de lojas baseadas em Boston, criou métodos revolucionários de distribuição de merchandise e ficou famoso por criar a seção de vendas de produtos com preços rebaixados. Edward Barnes, único sócio de Thomas Edison, pegou a máquina falha de ditado de Edison, a Edphone, e a vendeu com tanto sucesso que ela se tornou um acessório nos escritórios e fez dele um milionário. Arthur Nash, fabricante de roupas em Cincinnati, que usou a empresa falida como cobaia para testar o segredo de Carnegie e alcançou tantos sucessos que os jornais o fizeram famoso como Nash da regra de ouro. Clarence Darrow, famoso como advogado, orador e defensor dos oprimidos, talvez mais conhecido como advogado que defendeu o ensino da teoria da evolução no julgamento de Scopes. Woodrow Wilson, 28º presidente dos Estados Unidos da América, 1913 a 1921. William Taft, 27º presidente dos Estados Unidos da América, 1909 a 1913. Burbank, horticultor mundialmente famoso que introduziu mais de 800 novas variedades vegetais em seu esforço para melhorar a qualidade das plantas e assim aumentar o suprimento de alimentos no mundo. Edward Bock, embora tivesse apenas 6 anos de escolaridade, aos 20 anos se tornou editor da Leeds Home Journal, que ajudou a transformar na revista de maior circulação do mundo. Frank, operador de telégrafo que desistiu de lançar a revista Argos, depois apostou sua fortuna em um império jornalístico que incluía o Washington Times e a New York Herald. Albert Guerin, presidente da Steel, na época a maior corporação do mundo, comandou a construção de seu primeiro grande projeto, a usina de aço Works e cidade de Gary, em Indiana. Alexander Graham Bell, mais conhecido como inventor do telefone, também aperfeiçoou aparelhos de gravação, promoveu avanços em aeronaves e foi cofundador da National Geographic Society. John Patterson, presidente da National Cash Register, conhecido como um visionário da propaganda e gênio da motivação de sua equipe de vendas, o que fez da NCR a líder em seu ramo. Julius, pequeno fabricante que anteviu o futuro das vendas por catálogo, comprou 25% da Sears. Richard transformou em um ícone do comércio norte-americano. Stuart Austin, engenheiro civil que Hill conheceu nos campos de petróleo do Texas e que, inspirado pelo segredo de Carnegie, foi estudar direito depois dos 40 anos e também se envolveu na publicação da Napoleon Hill Magazine. Frank, conhecido psicólogo, ensaísta e autor do livro 4-Minute Essays sobre assuntos como o preço da liberdade, o pragmatismo, o dever do rico e a forma de conservar amigos. Chaplin, presidente da Universidade de Extensão La Salle, na época em que Napoleão Hill trabalhava no departamento de propagandas e vendas da universidade, onde Hill percebeu pela primeira vez seu talento para motivar pessoas. James Randolph, executivo de companhia aérea, congressista, depois senador pela Virgínia Ocidental, foi grande admirador de Napoleão Hill,
e quem incentivou Hill a atuar como conselheiro do presidente Franklin Roosevelt. Esses nomes representam uma pequena fração dos norte-americanos famosos cujas realizações financeiras e de outras naturezas provam que aqueles que entendem e usam o segredo de Carnegie alcançam elevadas posições na vida. Comentário. Como diz Napoleão Hill, a lista anterior inclui só alguns dos mais de 500 multimilionários indivíduos extraordinariamente bem-sucedidos que ele entrevistou antes de escrever esse livro. Não inclui a lista igualmente impressionante de pessoas que entraram em contato com ele depois da publicação. Nem inclui o nome daqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer Napoleão Hill pessoalmente, mas atribui seu sucesso à leitura desse livro. Dizem que com essa obra, Napoleão Hill fez mais milionários que qualquer outra pessoa na história. Também é possível dizer que Napoleão Hill inspirou mais especialistas em motivação que qualquer outro homem na história. É praticamente impossível encontrar um orador motivacional que não tenha bebido do trabalho de Hill. Sua influência pode ser vista nas obras de seus primeiros colegas, Dale Carnegie, Norman Vincent. Mais tarde, autores e oradores de sucesso como Clement Stone, Mandino e Nightingale trabalham diretamente com Napoleão Hill ou com Fundação Napoleão Hill. Ecos dos princípios de Hill também pode ser encontrado nos livros de indivíduos tão distintos quanto William Famous, Amos, Mary Kay West, Clay Blanchard, Adelaide Brie, Jack Confield e Mark Victor Hansen, autores de Chicken Soup for the Soul, Debbie Fields, Shakti Gale, John Gray, Susan Jeffers, Bruce Jenner, Cheller Tremendos, Jones, Tommy Lasorda, Art Little, John Lander, Max Meltz, James Hetfield, Bernie Siegel, José Silva, Brian Tracy, Lillian Vernon e Dennis Waitley. Steve Covey, autor de Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, tem falado frequentemente sobre a influência de Napoleão Hill e Anthony Robbins, indiscutivelmente o mais bem-sucedido autor e orador motivacional do começo do século XXI. Reconheceu Napoleão Hill como um herói pessoal. Jamais conheci alguém que tenha sido inspirado a usar o segredo de Carnegie e não tenha alcançado sucesso notável. Por outro lado, nunca conheci ninguém que tenha se distinguido ou acumulado riqueza de alguma importância sem ter se apoderado do segredo. A partir desses dois fatos, cheguei à conclusão de que o segredo é mais importante para a autodeterminação que qualquer coisa que você receba por intermédio do que é popularmente conhecido como educação. Olha, aqui você vê, né? Ele cita vários exemplos aqui de pessoas que não eram educados, né? Como Henry Ford e tal. Então ele vai dizer que a autodeterminação é mais importante do que a própria educação. Em qualquer lugar, durante a leitura, o segredo vai saltar da página e se colocar atrevido na sua frente. Ele está dizendo aqui que o segredo vai saltar aos nossos olhos. Se você estiver preparado para ele, quando ele aparecer, você vai reconhecê-lo. Não importa se o sinal aparece no primeiro ou no último capítulo. Pare por um momento quando ele se apresentar e anote a hora e o lugar. Você vai querer lembrar, porque esse momento vai marcar o ponto de transformação mais importante da sua vida. Lembre-se também, enquanto lê o livro, de que ele lida com fatos, não com ficção. O objetivo é transmitir uma grande verdade universal pela qual você, se estiver pronto, pode aprender o que fazer e como fazer. Você também vai receber o estímulo necessário para começar. Como uma palavra final de preparação, posso dar uma rápida sugestão
que pode servir de dica sobre como o segredo de Carnegie pode ser reconhecido é o seguinte: realização e todas as riquezas conquistadas tiveram seu princípio em uma ideia. Olha aqui, né? Se a gente tivesse um indício, já estava aqui, ideia, né? Então, tudo nasce de ideias. Então, a gente já dá o primeiro indicativo aqui do que pode ser esse segredo. Se você está pronto para o segredo, já tem metade dele. Então, está preparado a metade do segredo. Portanto, vai reconhecer a outra metade no momento em que ela aparecer. Comentário: diferentemente de boa parte da leitura motivacional e de negócios disponível, a intenção deste livro não é fazer o leitor pular de capítulo em capítulo, captando um conceito aqui, uma ideia ali, para resolver o problema do momento. Este livro é escrito como um todo cuidadosamente integrado, para ser lido inteiro, do começo ao fim. Conceitos introduzidos em um capítulo reconhece a outros, onde seu significado e sua importância se baseiam na ideia de o leitor já ter assimilado o conhecimento anterior. Os capítulos são projetados para se basear uns nos outros, de forma que cada palavra tem que ser lida, cada ideia tem que ser considerada e cada conceito tem que ser compreendido e absorvido. Quem pensa enriquece é chamado frequentemente de primeira filosofia de realização pessoal. E uma filosofia é mais que uma coleção de soluções para problemas nos negócios. Uma filosofia é um sistema de princípios que guiam seus pensamentos e ações e fornece um código de ética e um padrão de valores. Este livro não vai apenas mudar o que você pensa, mas vai mudar literalmente o seu jeito de pensar. Então, só aqui, nesse curto espaço de tempo, ele já repete 3 vezes a palavra pensar, pensamento, pensar, pensamento. Então, além de ele mudar o que eu penso, ele vai mudar a forma como eu penso. Durante a preparação dessa nova edição atualizada, cada aspecto foi analisado para garantir sua relevância para o atual clima empresarial. Nos casos em que o material pudesse ser considerado datado ou em desacordo com as práticas contemporâneas, o texto original foi atualizado ou ampliado com material novo e relevante. Uma característica da edição original é que todos os capítulos Napoleão Hill cita exemplos da vida real com base no conhecimento pessoal dos mais bem-sucedidos multimilionários que enriqueceram com esforço próprio nos Estados Unidos. Nesta edição, cada história de Hill foi preservada e os editores acrescentaram exemplos contemporâneos e paralelos modernos que demonstram claramente que os princípios de Hill são atuais até hoje e ainda orientam aqueles que alcançam o sucesso. Além de exemplos contemporâneos, nos casos em que os editores sentiram que seria interessante para o leitor, foram incluídas anotações que fornecem informações relevantes sobre acontecimentos mais recentes. Onde era viável, também foram sugeridos livros e outros materiais. Foram renumerados sequencialmente e continuam em sua ordem original. O capítulo antes chamado de Ministério da Transmutação do Sexo foi rebatizado como Sexualidade, Carisma e Criatividade, e o texto foi reestruturado e anotado para refletir o papel das mulheres na sociedade contemporânea. Todos os comentários editoriais são claramente destacados com fonte diferente no texto original. E aqui finda o primeiro capítulo e a gente vai ficar aqui. Amanhã a gente continua, fechou? Até amanhã, fica na paz, forte abraço. Assista novamente, reflita novamente, a gente se vê por aí. Tchau.